Bom dia a todos, aqui quem fala é Carol Luketic e esse é o Morning Call da XP Investimentos para o dia 14 de novembro. Na agenda hoje temos, no internacional, começando pela China, dados de atividade ainda mistos. Na Europa, foco para a reunião entre a União Europeia e o Reino Unido, que pode chegar a um acordo em relação ao Brexit. E nos Estados Unidos, o Trump adia decisão sobre tarifas de importação. Temos também o Gabriel Francisco falando sobre petróleo e a queda de ontem. E depois, indo para as empresas, vamos ter BR Malls, com a Bruna Pezinha levando a recomendação para a compra, e comentários do Gabriel Francisco em relação à BR Distribuidora e Eletrobras, e por último, a Betina Rocha comentando sobre o resultado da JBS. No internacional, muito breve aqui, na China saíram dados mistos de atividade, a produção industrial e os investimentos em ativo fixo surpreenderam positivamente, já reagindo às políticas de estímulo recentemente anunciadas, mas os dados do varejo e consumo ainda continuam fracos. A expectativa é que o crescimento ele continue fraco no quarto trimestre, talvez ainda no primeiro, e acelera entre o primeiro e o segundo trimestre, seguindo já as políticas de estímulo anunciadas pela China. Na Europa, foco está na reunião entre o Reino Unido e a União Europeia em relação a um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, lembrando que é chamado de Brexit. Isso ontem, o anúncio dessa reunião foi bem recebido pelo mercado ontem, e qualquer avanço nesse acordo pode ser positivo e trazer ali, na margem, um sentimento positivo para a Europa. Por último, nos Estados Unidos, o Trump adiou a decisão de tarifar a importação de carros. Isso é positivo na margem para sentimento de tensões comerciais e risco ali em termos de tarifas. Vamos agora para o Gabriel Francisco com o petróleo e depois seguimos para as empresas. Bom dia, pessoal. Quanto a petróleo, ontem, para quem acompanha, deve ter visto uma queda de 7% nos preços, que arrastou os preços da Petrobras para baixo também. O que aconteceu? Ontem a OPEP publicou seu relatório mensal, revisando tanto perspectivas de demanda para baixo como perspectivas de oferta para cima, derivados principalmente do aumento da produção de petróleo do xisto nos Estados Unidos. Esse cenário de sobreoferta pode continuar a pressionar preços até que a OPEP decida como reagir a esse cenário. Principalmente a Arábia Saudita já disse que fará tudo o que for preciso, mas o fato de ela estar em desacordo com a Rússia nesse ponto, e a Rússia não pretende revezar produção para baixo devido a investimentos feitos por suas estatais, leva ao mercado a questionar o quanto a OPEP pode ser efetiva nessa prática. Dito isso, mesmo assim a Petrobras ainda negocia um desconto, mas se o petróleo continuar nessa tendência de baixa, não tem o que fazer, dado que a ação é cíclica a petróleo. Por outro lado, ajuda o governo numa efetiva eliminação de subsídios ao diesel e funcionamento do mercado de maneira apropriada. Aproveitando para emendar a parte de empresas do meu lado, dois breves destaques. Primeiro, ontem, o general Mourão, em conferência com investidores, afirmou que o governo Bolsonaro contempla uma possível privatização da BR Distribuidora. Isso fez as ações terem alta expressiva ontem. Isso principalmente porque não faz sentido o Bolsonaro afirmar que vai privatizar o refino, lembrando que a cadeia de produção de combustível, bem simplificadamente, produz petróleo, refina na refinaria, a distribuidora vende para os postos de combustível, para os postos de gasolina. Não faz sentido o Bolsonaro falar que vai vender as refinarias da Petrobras, como a gente publicou no nosso relatório lá atrás, e manter na frente da cadeia a distribuidora. Então, isso é algo que está alinhado, faria sentido de um ponto de vista estratégico, mas ainda há muito que ver e executar. De todo modo, como a BR Distribuidora tem potencial de redução de custos administrativos e é ainda a maior distribuidora do Brasil, teria interesse sim, e isso seria positivo para a Petrobras, que não refletiu nada disso no fluxo de ontem devido ao petróleo. E lembrando que a venda dessa distribuidora ficaria no balanço da Petrobras. Finalmente, só de Eletrobras, bem rapidamente, o governo publicou 2 medidas provisórias para assegurar a efetividade da continuação das operações da Amazonas Energia sem impactos para a companhia, e o CEO Wilson Ferreira Júnior afirmou que, se convidado a permanecer no carro e houver avanços ainda no projeto de privatização, e o Wilson é um excelente executivo do setor elétrico, ele ficaria na companhia, o que deveria ser interpretado de forma positiva se ocorrer. Agora eu vou passar para a Betina Rocha para comentar do resultado do JBS. Por último, a gente vai fechar com a Bruna, que vai comentar sobre a elevação de BR Malls para compra. Então fiquem na linha. Bom dia, pessoal. Rapidamente aqui, JBS reportou resultados ontem à noite fortes. O EBITDA de 4,4 bilhões foi 4,7% acima das nossas estimativas e 9% acima do consenso. Os principais destaques foram a evolução dos resultados no Brasil, tanto por JBS Brasil e Seara,
quanto resultados fortes da carne bovina nos Estados Unidos. Nós mantemos nossa recomendação neutra para o papel, pois acreditamos que a ação já esteja bem precificada e reflita já a evolução desses resultados, mas esperamos reação positiva do mercado pelo resultado de hoje. Vou passar aqui para a Bruna, que vai finalizar. Bom dia, pessoal. A BR Malls também reportou os números ontem à noite e os resultados vieram em linha com os nossos números e com consenso no terceiro trimestre. Embora a gente não tenha visto grandes surpresas, né, em relação às expectativas, a gente observou um avanço importante em métricas como vendas em mesmos shoppings, vendas em mesmas lojas e também redução na inadimplência líquida, o que mostra um avanço operacional significativo. O lucro ajustado foi o principal destaque na nossa visão, ficou acima das nossas expectativas e atingiu 123 milhões. Na ocasião, a gente aproveitou para incorporar esses números no nosso modelo e revisar nosso preço-alvo para 2019 agora, e nosso novo preço-alvo é de R$ 13,20, que representa o potencial de valorização de 16% nos próximos 12 meses em relação ao fechamento de ontem. Vale reforçar também que a gente levou o papel para compra, reconhecendo que o nível de valuation atual ainda é atrativo mesmo depois dessa alta recente, né? Nossos cálculos ainda não incorporam mudanças estruturais que poderiam acontecer em um cenário de governo reformista, e a gente também não considera expansões além das contratadas, né, que poderia resultar em valorização ainda maior dos papéis. A gente enviou um relatório hoje cedo, com mais detalhes sobre essa análise de sensibilidade em relação a juros e também com o múltiplo histórico e também com uma análise dos resultados, bem como os números, os principais indicadores aí do terceiro trimestre. Nosso Morning Call acaba por aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta entrar em contato com o time de Research e eu desejo a todos um bom dia.